Vou ler um pouquinho do histórico aqui, do currículo, mas só uma parte, porque se for ler todo, aí não vai ter explanação, porque é um pouco extenso. Mas a professora possui uma graduação em Pedagogia pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tem experiência na área de educação, com ênfase em currículos específicos para níveis e tipos de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, ensino superior, currículo, avaliação e formação de professoras. Além de ter sido a coordenadora, como já mencionada, do Fórum Estadual de Educação. Então, passo a palavra à professora, lembrando que essa mesa ela terá uma duração de 1h30 minutos. Para sermos rigorosos com o tempo, que tem outra mesa após essa, nós faremos da seguinte maneira: a professora terá 45 minutos da exposição da sua fala, e os demais 45 minutos faremos o debate em blocos de pergunta, até fechar 1h30. As perguntas serão feitas em blocos de 5 em 5, aí a professora Cássia responde, e a gente retorna até fechar 1h30, para não extrapolar o tempo da próxima mesa, que a gente tem que fazer o debate também. Então, muito obrigado, professora. Fique à vontade. Boa tarde, então, para todos e para todas. É um prazer estar com vocês. Eu agradeço o convite. Acho que é sempre muito prazeroso e adequado nós estarmos juntos para discutir algumas coisas, ou para pensar, para refletir os nossos desafios, né? E as nossas possibilidades. Às vezes mazelas, né? Mas a gente sempre busca trabalhar com todas as possibilidades também. O desafio que me foi colocado para trabalhar com vocês um pouco, né, é a articulação entre o Plano Nacional e o Plano Estadual de Educação, né? E eu tentei fazer isso o tempo todo em paralelo, entendendo que vocês conhecem muito dessa questão, tanto no que diz respeito ao Plano Nacional, quanto no que diz respeito ao Plano Estadual, mas vou o tempo todo, pelo menos, fazer o exercício de tentar mostrar como o movimento está no nível nacional, mas especialmente como ele está aqui no estado de Santa Catarina, né, e as questões que a gente tem no cotidiano, no dia a dia. Para começar, aí no título, vocês percebem que há uma diferença, né? Nós temos o Plano Nacional vigente de 2014 a 2024 e o Plano Estadual a partir de 2015, né, em função da lei, né, do Plano Estadual, que definiu que estados e municípios deveriam, naquele ano, né, no primeiro ano de vigência do Plano Nacional, realizar, né, as suas atividades do plano estadual e dos planos municipais. O que acontece hoje no estado de Santa Catarina? Em termos de documentação, nós podemos dizer que quase todos os municípios do estado de Santa Catarina têm planos municipais de educação. Alguns elaborados, alguns comprados, alguns só de gaveta, né? E o que acontece também é que a maior parte dos planos municipais de educação, eles não estão sendo nem monitorados e nem acompanhados. Por quê? Porque o Fórum Municipal de Educação, ele é um órgão, né, que deveria fazer o acompanhamento, avaliação e monitoramento, e ele acabou, por força das eleições para prefeitos e alterações de secretários municipais de educação, tendo muitas modificações. Então, a gente encontra municípios e atuais secretários municipais de educação que sequer têm noção do plano municipal. E que agora começam a se movimentar, porque agora o Tribunal de Contas, daí pela via do Tribunal de Contas, começa a fazer algumas cobranças. Mas a realidade é muito triste, assim. Na verdade, nós não temos informações
consistentes ou sérias, no sentido assim, de informações balizadas da maior parte dos municípios de Santa Catarina sobre as questões relacionadas aos planos municipais. E, obviamente, né, por óbvio, nós dependemos o plano estadual depende dos planos municipais, assim como o plano nacional depende dos planos estaduais, né? Então, apesar da maioria dos planos estar em vigência desde 2015, a gente tem pouquíssima informação sistematizada sobre o assunto. Muito pouca informação. Aqui, só para lembrar um pouco, né, todo o processo de construção, né? A gente tem que lembrar um pouco disso para poder entender um pouco essa história, especialmente a história do Estado de Santa Catarina, né? Nós sabemos que, no nível nacional, o plano ele está previsto na Constituição de 88, ele foi previsto na LDB. Nós tínhamos uma lei de um plano nacional vigente de 2001 a 2010, que, pelas avaliações que foram realizadas durante a CONAI 2010, né, todo o processo de discussão de 2009 e 2010 sobre isso, todas as avaliações que foram feitas demonstram que este plano nacional pouco contribuiu, né, as metas não foram alcançadas, as atividades não foram desenvolvidas a contento. E foi nesse bojo, no bojo desse processo de avaliação, quer dizer, compreendendo que o plano de 2001-2010 ele pouco contribuiu para as discussões e pouco foi realizado, de fato, é que se institui na CONAI 2010 o Fórum Nacional de Educação e, por consequência, o Fórum Estadual e os fóruns municipais, que recebiam uma tarefa, além de outras tarefas, mas uma tarefa prioritária, que é a tarefa de avaliação e monitoramento do plano, tá? Com a realização das conferências de tempos em tempos. Então, nas conferências nacionais, foi decidido de 4 em 4 anos. Nos planos estaduais e municipais, esse tempo variou um pouco, né? Poderia ter alguma variação, mas a gente, então, tinha previsto, né, as conferências nacionais. E a conferência de 2010, ela é uma conferência muito marcante, né? Porque ela foi uma conferência que fez, de fato, um processo longo e com muita participação popular, quer dizer, nós tivemos muita participação nas etapas municipais, regionais, estaduais e a própria Assembleia Nacional. Nós tínhamos um grande conjunto, né, de pessoas participando. Então, foi um processo muito rico e alimentou as duas pontas, né? Alimentou a ponta do plano que estava por vir e também a avaliação do que estava vigindo até aquele momento. Aí, penso que vocês todos sabem, né? Nós ficamos com a tramitação do plano durante os 4 anos no Legislativo, né? Tivemos todos os percalços daquele período e só conseguimos aprovar o plano em 2014. Então, nós temos 4 anos de vazio, entre 2010 e 2014, ou melhor, de 2011 a 2014, e temos, então, aprovado em 2014. A CONAI de 2014, cuja reflexão foi feita, na maior parte, no ano de 2013, não tinha o plano ainda aprovado, então, ainda nós falávamos de um projeto de lei, mas já fazíamos movimentos, né, no sentido de avaliar o próprio projeto de lei. A CONAI 2014 estava prevista para março, abril de 2014 e acabou, por força de todas as circunstâncias do contexto nacional, sendo realizada só em abril, e o plano foi aprovado em novembro, né? O plano foi aprovado em junho de 2014 e a conferência foi realizada em novembro. E, nesse período todo, nós tivemos a participação muito concreta do Fórum Nacional de Educação, tá? Mas, infelizmente, no ano passado, né, em 2017, houve um desmonte, né, do Fórum Nacional, e nós tivemos que correr no sentido de, paralelamente, formar, né, o Fórum Nacional Popular, quer dizer, as instituições que saíram formaram o Fórum Nacional Popular,
O movimento continuou e este ano, né, foi realizado em Belo Horizonte a CONAP, então, não mais a CONAI 2014, mas a CONAP 2018, né? Perdão, não a CONAI 2018, mas a CONAP 2018, organizada por esse grupo, né, especialmente formado pelos movimentos sociais e pelos sindicatos, né, pelo movimento popular mesmo, a Conferência Nacional. E o restante ainda está em stand-by. Quer dizer, a CONAI nacional está prevista, né, mas o processo se desenvolve de forma muito insegura e muito lenta, né? Aqui no estado de Santa Catarina, né, o que acontece aqui no estado de Santa Catarina? O estado tem uma história que, apesar da gente muitas vezes reconhecer de forma muito específica, o fato é que nós não temos um plano estadual há muito tempo. Há muitos anos nós não temos um plano estadual. Na verdade, quando a gente busca estas informações, a gente teve lá uma lei do sistema estadual em 1963, que foi substituída por uma outra legislação em 69, que vigora até a 170, que é a que nós ainda conhecemos, né? A Lei Complementar número 170, que é de 98. A partir dali, nós não temos mais formalmente nada reconhecido como um plano estadual de educação. Tá? Nós tivemos aquele movimento chamado de democratização da educação, aquele documento verde, né, que todo mundo, imagino que todo mundo não, mas a maioria de vocês conhece, que foi, de certa forma, aprovado como se fosse um plano estadual de educação, mas ele teve uma vigência apenas naquela gestão, né, na gestão de 85 a 88. Depois disso, Santa Catarina faz movimentos, tenta aprovar, mas, infelizmente, foram arquivados, né, por vários motivos que penso que uma boa parte desse grupo conhece, né, pelas discussões que acompanham já há algum tempo, né. Então, nós tivemos um plano preparado em 2002, que foi arquivado, e um outro em 2014, que também foi arquivado. Então, efetivamente, a gente não tem um documento pretérito que a gente poderia dizer, como no plano anterior, né? Nós não temos um outro plano estadual específico. Mas o trabalho do Fórum Estadual de Educação, que foi criado, né? Foi instituído em 2011, por um decreto do governador, fazem parte, ou pelo menos faziam parte até na última reunião do Fórum, 47 entidades, né, das mais diferentes organizações, fizeram um trabalho de organização, fizeram um trabalho de participação, e se aprovou, então, o Plano Estadual de Educação para o decênio 2015 até 2024. Então, hoje é esse que nós temos em vigência, né? Imagino que a maioria de vocês acompanha, né? Acompanha ou sabe, né, o que está acontecendo. Bom, avanços e retrocessos, né? Apesar de todo o movimento, né, e de toda a participação para a elaboração do projeto de lei do plano e da organização que se seguiu a ele, o que a gente percebe hoje é que o plano definitivamente está engavetado, né? Ele está na gaveta, ele não faz mais parte, ele não é o definidor das políticas públicas em educação como a gente acreditava que poderia ser à época do processo de construção. Então, hoje, nós temos, em relação ao Plano Nacional, uma pequena participação no processo de monitoramento e avaliação. Por força de lei, o processo de monitoramento e avaliação ele vem sendo executado, que ele está previsto na legislação. Então, os órgãos governamentais, no caso aqui específico do INEP, vêm lançando os relatórios de monitoramento do Plano Nacional. Nós tivemos um primeiro relatório que se chama Linha de Base,
com os dados e as informações em relação às metas até 2014. Depois nós tivemos o relatório do primeiro ciclo, que aí tem os dados de 14 até 16. E agora, a questão de 4, 5 semanas, foi lançado o segundo relatório de monitoramento, que faz o monitoramento de 16 e 17. Esse material, esse trabalho, ele não é mais acompanhado pelo Fórum Nacional, porque o Fórum, quer dizer, é acompanhado em parte, né, mas como houve a dissolução do Fórum Nacional e a organização do Fórum Nacional Popular, a gente não tem mais uma organização específica nesse sentido, embora houvesse uma previsão, há uma previsão legal de que o monitoramento seja acompanhado pelo Fórum Nacional, acompanhado, então, pelo Fórum Nacional Popular de maneira mais específica, e daí pelas entidades e representações que estão no Fórum Nacional Popular. A CONAI 2018, que deveria ser o grande momento de avaliação do plano, está desarticulada, né? E a CONAPSE realizou, buscando, então, algumas informações, mas também muito mais tentando ser uma voz dissonante a essas coisas todas que o país está vivendo. Em Santa Catarina, o quadro é bem complicado, aliás, muito complicado, né? Nós conseguimos conviver com as instituições governamentais e com a Secretaria de Estado, em especial. Não vou dizer que harmonicamente, mas até de uma certa forma, com um pouco de boa convivência, até o final do ano, até o meio do ano passado. A partir dali, não houve mais possibilidade de diálogo, né? O diálogo foi interrompido e a gente, apesar de todo o esforço, e o esforço aqui de todas as pessoas, não há mais essa possibilidade de diálogo. Então, hoje, o Fórum Estadual ele está com uma representação que é basicamente uma representação dos órgãos governamentais, ou seja, da Secretaria de Estado da Educação, da Fundação de Educação Especial, o Sistema S, né, e uma ou outra entidade que permanece, mas as grandes vozes, né, de discussão, a ANPED, a ANFOP, o próprio SINT, várias outras entidades se retiraram, né, estão se retirando, algumas não oficialmente, mas algumas já oficialmente se retiraram do fórum. Então, hoje a gente tem, efetivamente, um fórum, para ser simpática aqui, desnutrido, né? Assim, ele é um fórum complicado, né? Há uma comissão, há um comitê de monitoramento e avaliação do Plano Estadual de Educação, que é composto por vários representantes, que fez uma tentativa de avaliação do Plano Estadual, que depois eu vou contar um pouco para vocês os resultados, mas também é um comitê esvaziado, à medida que a maior parte das nossas representações dos movimentos sociais, dos sindicatos e tal, não estão presentes e não conseguem se fazer presentes nessas discussões. Então, basicamente, a gente tem uma representação do Conselho Estadual de Educação, a gente tem uma representação pequena, né, dos fóruns municipais de educação, e nós estávamos lá representando o Fórum Estadual, né? Mas é uma representação muito pequena, os membros não conseguem, de fato, fazer parte do processo, é uma coisa amarrada, e agora também está em suspenso, porque o coordenador do fórum, o coordenador do comitê, que representava o Conselho Estadual de Educação, que era o professor Gildo Volpato, agora ascendeu a secretária adjunto, e então a comissão também, de certa forma, se esvaziou ainda mais, né? Nós participamos, efetivamente, do processo de 2010 e 2014, mas a CONAI 2018 ela está totalmente
disforme, né, daquilo que se pretendia. Enquanto em 2010, 2014, se fez todo um trabalho de discussão nas escolas, nos municípios, nas regionais e depois no estadual, a CONAI 2018 está sendo coordenada pela Secretaria de Estado da Educação. Se propôs a FECAM e a Undime que se realizassem fóruns municipais, mas isso acabou não acontecendo em pouquíssimos municípios. As regionais foram abortadas por falta de recursos, não tem recursos para fazer, e acabaram virando pequenas reuniões nas sedes das GEREDs, né, que pegou exatamente aquele momento em que houve a modificação das 36 secretarias regionais para as 20, e aí a coisa ficou mais complicada ainda. De alguma forma, há alguns delegados e algumas representações que virão para a CONAI 2018, que era para ser realizada na próxima semana, dias 23 e 24 de julho, mas que foi adiada para agosto, porque o recurso que a Secretaria de Educação estava para receber está impedido de ser liberado em função do Estado não ter cumprido as exigências legais anteriores. Então, nós temos efetivamente um quadro muito grave e, consequentemente, é muito provável, né, que essa CONAI 2018 efetivamente não represente ninguém e nada. Eu acho que nem as angústias, né, da própria Secretaria de Estado da Educação, porque está totalmente esvaziada no processo. E nós estamos agora, né, algumas entidades têm trabalhado para a criação do Fórum Popular, né, mas ainda não está efetivamente criado. Tá? Em termos de monitoramento, então, né, o que está acontecendo no monitoramento? Como eu disse antes, o monitoramento do Brasil, né, do Plano Nacional, vem sendo feito basicamente pelo INEP, embora tenha sido acompanhada das comissões, né, aqui o deputado Pedro Oxai tem feito um esforço nesse sentido, de fazer o movimento na rede, mas a gente vê pouquíssima movimentação do Fórum Nacional, aliás, nenhuma movimentação do Fórum Nacional, e no CNE também tem um silêncio estranho, né? No mínimo estranho. Aqui no Estado, existe uma comissão de Estado da Secretaria de Estado, existe uma comissão técnica na Secretaria de Estado fazendo esse monitoramento, e existe esta comissão que fez uma tentativa de relatório do monitoramento. Bom, eu não preciso dizer para vocês, mas vou dizer que as metas, obviamente, não estão sendo alcançadas, né? A gente não pode dizer que nenhuma meta está sendo alcançada. Há um esforço que se observa, um esforço um pouco maior no que diz respeito às metas relacionadas à educação infantil, a meta número 1. A meta 2, que já era um pouco mais tranquila em função dos dados do fundamental, mas, mesmo assim, não está na universalização, não consegue chegar nesse processo. E da 3 em diante, daí a gente só vai falar de coisas não agradáveis, né? Então, as metas, obviamente, não têm sido alcançadas. No Comitê do Estado, nós fizemos o trabalho de avaliar também as estratégias, não só as metas, mas também as estratégias que estão postas no plano. 90% das estratégias é figuração, a gente não tem nada ou quase nada sendo feito, não existem iniciativas, né, do que diz respeito a levar a efeito as estratégias que foram colocadas no plano, e, obviamente, algumas que são, inclusive, inviáveis, precisariam ser excluídas, inclusive, do plano estadual, porque não tem sequer viabilidade, né? Não há nem possibilidade de viabilidade daquela forma como as estratégias vêm sendo trabalhadas e vêm sendo feitas, né? Obviamente, porque a professora Sandra já falou aqui, né, eu não vou precisar repetir, nós temos um movimento
no contrário, né, no contrafluxo, que está desviando todo o processo para atenção em outros campos, em outras áreas. Na verdade, hoje, nas discussões do país, a gente vê suprimida, por exemplo, uma grande discussão que o país precisava estar fazendo, que é o Sistema Nacional de Educação, a gente vê suprimida por duas. Né? A gente não ouve essa discussão, a gente, apesar de ter projeto de lei em andamento e uma série de coisas, essa discussão vem sendo minimizada, e a gente vê as grandes discussões em torno da BNCC, em torno da reforma do médio, e a discussão sobre o Sistema Nacional, ela desapareceu do cenário e, consequentemente, vai desaparecendo também as metas e as estratégias do plano. Falar disso, né? E falar da qualidade da educação básica, daí a gente fica... Né? E o bom é que daí aqui a professora Sandra, que me antecedeu, já falou de boa parte dessas questões, né? Não vou precisar nem sair muito aqui do plano, né? O processo, a emenda constitucional, a emenda 95, que vocês todos conhecem, né? Que congela o orçamento, que, então, impossibilita o uso de recursos para o cumprimento das metas, obviamente, né? As controvérsias em relação à reforma do ensino médio, né, que o professor Ferretti vai falar depois, não vou nem entrar nessa questão. As propostas abomináveis, né, para não dizer outro nome, da escola sem partido e outras, né, que nós temos por aí, com vozes muito fortes nos municípios, em alguns municípios, né, e uns mais do que outros, mas vozes muito fortes, né, fazendo uma presença muito grande junto às escolas e junto às câmaras municipais, e que assustam profundamente, né, o modo como as coisas vêm se colocando. O processo de mercantilização, que a professora Sandra acabou de falar. Propostas como o CAC, né, o custo aluno-qualidade, e o CAC não conseguem sair do papel, a gente não consegue ter isso avançando e isso aprovado, as coisas não vão para frente, né? Nós, infelizmente, não temos tido forças suficientes para fazer essas discussões, apesar delas existirem e estarem também nessas questões. A Base Nacional Comum Curricular, que também já conversamos um tanto aqui, né, sobre essa questão, e, obviamente, nos traz muitos transtornos, e, apesar de estarem presentes como estratégias nas metas 2 e 3 do plano, não significam que, de fato, são estratégias que estão sendo alcançadas para o alcance das metas, né? Então, coisas que a gente também precisaria discutir. A secundarização das conferências, quer dizer, aquilo que era o grande movimento de avaliação, de monitoramento, que seriam as conferências, que seria o momento da gente, de fato, juntar o grupo para fazer uma avaliação séria, ponderada, refletida sobre, vem sendo secundarizado. E aqui a gente poderia ir trabalhando com vários outros movimentos, né? Então, quais são as estratégias que estão no plano nacional que, de fato, vêm sendo colocadas em atividade, né? Aquelas que, obviamente, interessam aos grupos. E não é diferente nem no Estado, né? No Estado também a gente vê isso, acabamos de discutir essas questões, né? E o principal quesito, na verdade, está no financiamento, né? Obviamente, tudo depende dessa questão do financiamento. Esses resultados que eu estou colocando aí para vocês no quadro são os resultados ipsis literis, né, cópia fiel, do segundo relatório do INEP. Né? Então, quando termina lá a análise da meta 20, né, a meta do financiamento, é exatamente o que está ali, que está escrito ali, né? Então, o indicador 20 é o gasto em educação, é o gasto público em educação no país. Então, supostamente, em 2015, foi gasto 5% do PIB. Né? O indicador 20B é o gasto público, né, com educação pública, né, porque tem uma diferença nisso, né? Então, disse que se gasta 5,5% do PIB. Né? E aí vocês podem ler aí algumas questões, né, sobre
essas questões relacionadas aos gastos, né? É interessante, por exemplo, ali observar que o total de gastos públicos em educação foram aqueles bilhões, né? 91,4% dos recursos foram repassados para instituições públicas, né? E 8,6% para instituições privadas, né? Então, oficialmente, só oficialmente, o governo gasta esses valores tanto com as escolas públicas, né, quanto com as escolas privadas. Aqui está um pouquinho menor, né, mas os gastos tributários, os subsídios ao FIES, as transferências para o setor privado, as bolsas de estudo, a parcela de complementação da União, né, tem esses dados e essas informações. O que mais gasta, no sentido de grupo de despesa, né, é o pessoal, né, que envolve 69,7% dos recursos, né? E aí também um dado interessante que a gente poderia estar fazendo uma outra discussão, né? Os gastos no ensino fundamental são de 48,9%, seguido pela educação superior, incluindo os gastos aqui das públicas e das privadas, na graduação, na pós-graduação e hospitais universitários. Então, o ensino superior é o segundo item que mais gasta o volume de recursos do orçamento, né, 19,8%. O ensino médio responsável por 13,8%, a educação infantil por 12,5% e a educação profissional por 4,9% do gasto total. É claro que aqui agora seria extremamente interessante a abertura desses dados e dessas informações. Mas, infelizmente, no estado de Santa Catarina, a gente não consegue uma fonte fidedigna, no sentido de uma fonte confiável, em que a gente possa, de fato, trabalhar com estas informações. Aliás, este é o principal problema, né? Nós temos muito volume de informação. Assim, tem relatórios da Secretaria de Fazenda, tem relatórios do Tribunal de Contas, tem relatórios de um, de outro, tem vários materiais, mas eles não conseguem nos dar o uso, né, fidedigno da informação, como ela é utilizada no plano, né? Porque a gente tem aqui faixas específicas, faixas determinadas, etc. Isso não está acontecendo só no estado de Santa Catarina, isso está acontecendo no país todo. Tanto que, se vocês pegarem o primeiro relatório que o INEP produziu e o segundo relatório agora, que foi publicado esse ano, vocês vão ler nas primeiras páginas uma série de correções de metodologia, porque nem o IBGE, nem o PNAD, né, a Pesquisa Nacional de Domicílio, conseguia dar informações adequadas em relação à população, né, porque, obviamente, a maior parte desses dados crivam com a população, então nem o IBGE conseguia nos dar dados específicos, né? É muito difícil, vou dar só um exemplo para vocês, que vocês vão compreender, é muito difícil a gente dizer que o município qualquer município que vocês pensarem ali, tem X% de estudantes no ensino superior que fazem parte da população de 18 a 24 anos. Por quê? Porque muitos municípios, por se preocuparem, obviamente, com a sua tarefa, né, de educação infantil e ensino fundamental, eles não têm dados fidedignos em relação a isso. E aí, uma sede de universidade, eu posso citar, que eu melhor conheço, que é Itajaí, por exemplo, no município de Itajaí, dentro do campus de Itajaí da Univale, nós tínhamos 12 mil alunos. Mas eu não posso dizer que 12 mil alunos residentes de Itajaí. Então, não dá para cruzar as informações de formas simples, né? A gente tem que cuidar um pouco com o cruzamento das informações. Muitos municípios, especialmente via Undime, reclamavam demais dessas estatísticas, porque alguns municípios catarinenses, alguns, não muito, conseguiam ter fila zero, ou seja, atender todas as crianças de 4 e 5 anos.
mas também os dados em relação à população não coincidiam. Então, para o monitoramento do plano, para o monitoramento tanto no nacional quanto no estado de Santa Catarina, nós precisamos ainda uma série de correções de metodologias para a gente ter uma informação um pouco mais fidedigna. Existem dados, mas vocês todos são professores aqui, sabem que dados precisam ser transformados em informações, que precisam ser transformados em conhecimento. Tá? Dado não é informação, informação não é conhecimento. Então, para dizer claramente, né, que o Estado de Santa Catarina investe X, Y, Z, nós ainda estamos na fase dos dados. Nós nem conseguimos transformar os dados dos relatórios que tem no TSU, que tem na Secretaria da Fazenda, que tem na própria Secretaria de Educação, em uma informação fidedigna, para daí transformar isso, de fato, em conhecimento que pudesse ser publicizado. Lamentavelmente, este primeiro relatório de monitoramento do fórum, do comitê que trabalha com o fórum, que trabalha com o Plano Estadual de Educação, virá cheio de lacunas, né? A gente vai brigar muito com esse relatório, porque, de fato, o relatório tem muitas lacunas, uma boa parte dessas lacunas pela impossibilidade que o comitê teve de transformar, de fato, os dados em informações sólidas que pudessem traçar um panorama mais adequado do estado do plano em Santa Catarina, né, do movimento de Santa Catarina. E mais crivado por todo o descaso que está acontecendo e as atuais políticas públicas, então foi bem complicado da gente fazer alguma coisa que a gente pudesse, nesse momento, dizer assim, olha, isso aqui é informação confiável, né, isso aqui é informação que pode ser trabalhada, que pode ser passada adiante. Este relatório do Comitê do Estado deve ser publicizado agora, no final de julho, possivelmente no começo de agosto, e aí seria uma tarefa extremamente importante, né, que todos nós pudéssemos, de alguma forma, acessar esse material e ajudar, né, a fazer todas as críticas possíveis, porque ele merece muitas críticas, e principalmente naquelas que nos possibilitassem, né, ampliar um pouco estas informações e, de fato, fazer alguma coisa mais específica nesse sentido. E, obviamente, né, eu sou obrigada aqui, nesse momento, a dizer que uma das professoras aqui fez uma manifestação, e é exatamente isso, nós precisamos de uma maior participação das comunidades, dos professores, de todo mundo, para que a gente possa, pelo menos, né, fazer as críticas necessárias a este material. Não estou nem dizendo, né, participar, mas fazer as críticas necessárias, porque senão vai rodando documentos, né, que muitas vezes não são sequer adequados para a tomada de decisão, mas são utilizados para a tomada de decisão. Vocês sabem que são utilizados para isso, né? Então, nós temos que trabalhar com essas questões. Tá certo? Então, me coloco à disposição aqui para as questões, para as perguntas. Então, a professora Adriana já vai fazer o primeiro questionamento. 3 minutos, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite à mesa. Eu sou professora Adriana, estou com a época do condor, né, com dor nas costas, mas eu gostaria de saber o seguinte. Sou professora aposentada do Estado, faço esse ano 36 anos de magistério em sala de aula, porque eu me aposentei no Estado, mas trabalho ainda na ativa na Prefeitura. Eu gostaria de saber o que se pode fazer nessa questão do Plano Nacional da Educação e Plano Estadual de Educação, que nas prefeituras vieram para que a gente montasse ele na base nacional comum, já com uma dita intervenção, nivelando a educação por baixo. E eu acho assim, ó, que até para levar para o meu município, porque eu fui dispensada pelo município para poder estar aqui e levar alguma coisa também, porque eu faço parte da Regional de Criciúma, o que se pode fazer? É obrigatório, tem que fazer aquilo lá, porque nós temos os nossos conteúdos mínimos para trabalhar no município, que é muito além e aquém daquilo que veio da Base Nacional Comum. Isso está nos preocupando.
Tanto que o nosso município de Nova Veneza é um daqueles que maior tem o número daquele bendito lá do IDEB, aquela coisa lá que eles fazem aquele monte de prova que meus alunos do 5º ano já não aguentam mais. Agora vem a prova da SIC, depois vem a prova de não sei o quê. Só esse ano já foi 4, 5 simulados. Tem alguma coisa que se possa fazer? É obrigatório? Ou o que se a nível legal, para poder, porque é uma dificuldade nossa, que a gente está muito preocupado com isso. Por quê? Porque está nivelando nossos alunos lá pelo zero, como se Santa Catarina não tivesse nenhuma identidade em nada. Em nada. Esquecendo toda a questão cultural, de migração, quando der a hora me avisa, de migração, de religiosidade, tudo. E está nos impondo uma questão de onda. Aquela onda em que todos vão e que todos vão ser a mesma coisa sem a sua característica. Eu gostaria de, se pudesse, me responder. Obrigada. Cássia, quando você fala do comitê e do acompanhamento e da fiscalização dos planos, eu senti, nessa semana, no Conselho Estadual de Educação, aliás, terça-feira, porque qual está sendo a fala e qual está sendo a reação dos municípios e do próprio Estado. Os municípios estão... Então, o que acontece? Hoje, eu acho que o que está atuando e está tendo uma ação um pouco mais efetiva é o Ministério Público. E eu sei que em Joinville, né, na Prefeitura de Joinville, porque o Roque é secretário municipal e é conselheiro, falou que o Ministério Público esteve lá. E aí o Deschamps, em seguida, disse que não é papel do Ministério Público, que não cabe ao Ministério Público. Então, nós precisamos barrar isso, essa foi a fala deles. Então, preocupa porque o Ministério Público está acompanhando, está fiscalizando. Então, eles estão fazendo um movimento, e não é de hoje, já tinham levantado, acho que a Elza levantou no passado, quando ela ainda estava como secretária adjunta, de reduzir as metas. E aí eles colocam como uma possibilidade, inclusive, né, de redução de metas, porque eles dizem que tem como, né, alterar, porque eles são obrigados, por exemplo, a alcançar aquelas metas, né? E daí a gente respondeu, porque como passou pelo Conselho de Educação, fizemos todo o debate, eu disse, não, as metas são tímidas demais, até porque a educação infantil ficou com 65%, que no tempo era o Rodolfo, que não queria nem 50%, porque eles dizem que se não tem problema, você põe o mínimo, mas você pode alcançar até 100%. Então, uma fala assim, totalmente fora do real. Então, eu acho que tem que pensar, falava com a Luciane, deputada, né, e ela, para que a gente veja o que é possível fazer para barrar, porque ele já é um plano tímido, já é um plano que não está acontecendo. Aí, reduzindo as metas, pior. E a outra questão é o comitê. O comitê vai funcionar sim. Até porque quem está no lugar do Gildo é o Zumblick, o Raimundo. Ele entrou no lugar do Gildo, e aí, como é a própria lei do plano estadual, né, que já determinou a composição. Então, o vice é quem assume. Quem assume é aquela que era presidente do... A Darli. Aí ele disse, mas temos que questionar, o vice não pode assumir assim, né? Ninguém diz que pode. Então, vai funcionar porque eles querem realmente reduzir as metas. Então, acho que é preocupante e precisamos pensar o que fazer, porque o movimento lá é forte para tentar reduzir metas e também para tentar fazer com que o mínimo dos mínimos não aconteça. Nós sabemos, Santa Catarina, conforme o IDEB, ele tem tido aí um dos estados que tem maior evasão no ensino médio. Então, nós estamos tratando aqui também do ensino médio nessa conferência, é uma das principais discussões que nós temos aqui. E na própria meta 3 do Plano Estadual de Educação, ele fala da universalização do ensino médio até 2016. Nós já estamos em 2018, não universalizou e continua a evasão. E aí todos esses ataques, não só com relação à educação profissional no SEDUPES, mas também o fechamento de turmas no noturno, enturmação, né, e toda essa discussão. Nós precisamos encontrar aqui, professora Cássia,
uma forma, não só de fazer acontecer aquilo que foi discutido e está na lei do Plano Estadual de Educação, mas discutir também qual é a atuação nossa enquanto trabalhadores da educação para que nós possamos fazer realmente universalizar o ensino médio aqui, né, em Santa Catarina. E outra questão importante, também já linkando isso, a meta 4, que trata do atendimento especializado. O que nós vimos ontem, por exemplo, uma notícia da própria Secretaria de Educação, que o segundo professor está fazendo a revisão na rede, e aqueles que não têm a questão intelectual vão ser contratados, serão contratados cuidadores, né? E não professores, não segundo professor. Então, se isso ocorrer, nós teremos muitos segundo professor que vão perder aí a sua lotação no segundo semestre. Então, nós temos que atuar também nesse sentido. E ao contrário do que fala o Plano Estadual de Educação, né? Que é universalizar o atendimento especializado. Então, tem essa discussão aí. Boa noite, companheiras e companheiros. Não é por acaso que o Plano Nacional de Educação, ele tem 19 metas e mais uma. Porque a última é a que viabiliza financeiramente as 19. E aí, eu estava lembrando, o plano anterior a esse aí, onde o Fernando Henrique Cardoso vetou todos os itens que garantiam o financiamento dele e não deu absolutamente nada. Após o golpe, com a emenda constitucional 95, acabou o Plano Nacional de Educação, companheirada. Acabou. Ninguém aqui vai pensar que alguma meta do Plano Nacional de Educação vai ser viabilizada. Não vai. Assim como não vai viabilizar nada do Plano Estadual de Educação. Por isso, eles têm que diminuir o alcance das metas colocadas para ver se, possivelmente, alguma das metas serão cumpridas, mesmo que não tenha nenhum investimento de recursos financeiros. É isso que eles querem mostrar agora. Portanto, se a gente não se conscientizar que, se continuar esse governo golpista, ou outro que ele faça aliança com ele a partir do ano que vem, nós não temos mais luta para fazer, para reverter o cumprimento do Plano Nacional de Educação. Não dá para a gente pensar como que a gente vai cumprir uma meta ou outra. Porque, em relação ao ensino médio, nós vamos ver a outra mesa daqui a pouco, tem uma reforma que vai destruir o ensino médio. Então, como que nós vamos alcançar aquela meta do ensino médio se a reforma está falando outra coisa? Outra coisa, que não tem nada a ver com aquilo que está no Plano Nacional de Educação. Portanto, para mim, aqui, com o debate daqui, se a gente quiser que este Plano Nacional de Educação seja viabilizado, nós vamos ter que arregaçar as mangas e eleger um outro governo que não seja o governo que está lá agora, que vai retomar esse plano a partir do ano que vem. Para mim, é a única estratégia que a gente pode tirar aqui dessa conferência para poder viabilizar o plano. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Ilone Morigi, vice-coordenadora do Sinti também e da Regional de Caçador. Muito obrigada, agradecer aí a professora Cássia Ferri, que explanou para nós aí o nosso PNE, né, e o plano estadual. E aí uma pergunta e uma preocupação muito grande, professora, nós da rede estadual estamos muito aí preocupados com relação à reforma do ensino médio, e a gente sabe que vai atingir e vai ser muito difícil para ser implementadas as nossas metas, né, do plano estadual, da forma que está vindo aí a reforma do ensino médio, que já está acontecendo em algumas escolas, né, já foi implementado, infelizmente, esse novo ensino em algumas escolas do Estado, mas também
a questão aí da privatização, da terceirização das escolas nos municípios, que muitos dos municípios nem aprovaram ainda o plano municipal, né? E já estão privatizando, terceirizando, tá? A educação infantil, que para mim é um retrocesso muito grande. Eu falo da nossa regional, principalmente, onde o prefeito já terceirizou em torno de 50% da educação infantil, retroagiu, voltou para uma ONG, e agora ele tá na Câmara de Vereadores, a gente está fazendo o debate, fazendo o contraponto, não permitindo, mas já tem uma lei para aprovar aí as ONGs, né, também a terceirização em todo o ensino, a educação infantil na nossa cidade. E a gente sabe que, principalmente, aí a precarização da valorização dos profissionais de educação e, claro, né, os alunos que perdem com isso. Então, uma preocupação aí nossa também. O Plano Nacional de Educação não está sendo implantado por falta de vontade política, mas também como resultado das políticas implementadas, ou seja, congelamento de gastos públicos, fim do pré-sal público, fim do pré-sal para o povo brasileiro, entrega do pré-sal. Isso, obviamente, coloca em xeque, né, a gente atingir as metas do Plano Nacional de Educação. Mas é interessante como que essa onda, nós vínhamos num debate interessante sobre educação e era pauta da sociedade. Esse era um assunto que estava em alta na sociedade. Logo, na sequência do golpe, isso sai de cena. Nós não temos mais a educação como uma coisa central para o desenvolvimento. A educação passa a ser vista como uma necessidade para que as pessoas tenham empregabilidade, ponto. Não é mais um debate educacional de fato. E isso aqui no Estado também é assim. Por que o Plano Estadual de Educação não consegue ir à frente? Os dados que a Tamara nos trouxe, eles deixam muito claro. Se o Estado cada vez investe menos, se o Estado cada vez abre mais mão da sua receita, na renúncia fiscal que ela apresentou aí, se o Estado cada vez contingencia mais o orçamento da educação, mais da metade do que o Estado de Santa Catarina deixa de aplicar do seu orçamento, é no orçamento da educação que ele não aplica. Então não tem como ter um plano estadual de educação que vá avançar. Então, olha os desafios que nós temos. Nós temos o desafio de retomar a importância, recolocar na sociedade o debate da educação e também fazer com que o que no minimamente está estabelecido seja disponibilizado, que os governos lancem mão das condições que têm para fazer cumprir as metas. Não é que as metas não podem ser cumpridas, não podem ser cumpridas porque o governo não quer cumprir as metas, porque o governo não lança mão daquilo que está disponível. E, ao contrário, tenta rebaixar, né, as metas para dizer que consegue cumprir. Então, esse, para mim, é uma questão importante. Amanhã nós temos grupo de trabalho sobre os planos e nós precisamos debater bastante para a gente ter proposição. Bom, eu sou a Gabriela, sou militante do PSTU e sou professora de Águas Mornas. E na época da aprovação do novo PNE, eu era estudante e participei de todas as lutas contra esse projeto. E quero dizer que fico me sentindo até um pouco... muito triste, mas um pouco satisfeita, porque o que foi apresentado aqui é a gente entender na prática que esse projeto não é um bom projeto para a educação. Aquilo que a gente falava nas ocupações de reitoria, e que eu vejo rostinhos aqui que eram contra as nossas ocupações, esse projeto, e aí, gente, me desculpa, não é que ele não está sendo implementado. O PNE está sendo implementado bem como ele é na sua estratégia. O PNE é um projeto que prevê a mercantilização da educação, que prevê ProUni, FIES, Senai, Sistema S, tudo isso está previsto na estratégia. A mercantilização que a gente está discutindo aqui agora é um projeto que prevê o sistema técnico,
prevê separar a educação em tecnologias, que hoje a gente está discutindo na reforma do ensino médio. É um projeto que fala que não vai ter 10% do PIB para a educação, porque não vai parar de privilegiar os banqueiros. E quando a gente ocupava a reitoria e falava, esse projeto vai sucatear a educação pública, esse projeto vai botar o ensino técnico acima da educação, acima das áreas humanas, esse projeto é um projeto que precariza as universidades. Aí, quando o Lula manteve o veto dos 10%, quando a gente falou não vai ter royalty do petróleo, não vai dar certo esse projeto porque na sua estratégia ele é um projeto de mercantilização e privatização da universidade. A gente está aqui hoje vendo na prática a reforma do ensino médio, vendo na prática todos os ataques à educação. Não é possível a gente dizer que o PNE não está sendo implementado. Ele está sendo implementado à risca e sem verba para a educação. Não é um PNE, é verba que a gente precisa. É não pagar a dívida e garantir os 10% do PIB para a educação. Professora Adriana, né? Lamentavelmente, né? A gente tem poucas formas de lidar com isso. Mas a BNCC, e eu compreendi que a senhora estava falando da BNCC, a BNCC tem uma pequena fresta no seu texto, quando ela diz que ela não é currículo. E que os municípios e os estados, eles irão aprovar os seus currículos. Então, na minha opinião, se há uma forma que nós temos de resistir a isso, é não tomar a BNCC como currículo mínimo e nem como currículo máximo. Ou seja, a gente tem que tomar aquilo ali como um documento, mas construir uma proposta curricular do município ou do estado em outras bases, né? Isso. Não, obrigado não é, porque o próprio documento faz esse reforço, né? E eu acho que dá para a gente utilizar essa fresta que ele abriu nesse sentido. Por outro lado, tem um cuidado a ser tomado nessa questão, porque as propostas curriculares municipais e as propostas dos estados serão aprovados pelos conselhos municipais e pelo Conselho Estadual. Então, a gente também tem que lutar, digamos assim, né, pelas nossas representações, como disse a Marta, né, não só no próximo governo, mas também nas nossas representações em termos de conselhos municipais e conselho estadual, né. Em relação ao Plano Municipal de Educação, me parece também que a composição do Fórum Municipal de Educação, que é o órgão que tem a responsabilidade legal de aprovar, de deixar reduzir ou não as metas, precisaria ser reforçado. E isso eu diria também para o VET. Assim. Na verdade, é claro que a situação que nós estamos vivendo hoje ela é muito difícil nesse sentido, mas se algum lugar poderia lutar, né, com respaldo legal para a não redução dessas metas, seriam os fóruns. Porque, obrigatoriamente, para levar uma redução ou uma alteração da lei que aprovou, porque todos os nossos planos municipais e estadual têm leis aprovando. Então, para mexer nas metas, terá que haver uma alteração na lei. A lei precisará ser alterada. Então, de novo, nós vamos aos nossos representantes, né? E tanto o Fórum Municipal quanto o Fórum Estadual poderiam ser essas representações. O Ministério Público e o Tribunal de Contas da União, de fato, são hoje as únicas entidades que causam terror nas prefeituras e pressão em relação ao cumprimento das metas. Mas a saída daí tem sido essa. A saída tem sido buscar a alteração da lei para sair, né, tanto da vigilância do Ministério Público quanto da vigilância do Tribunal de Contas. Se tem um jeito de lutar, seria a gente ter força nesses organismos para poder trabalhar com isso, né? O comitê, professor Alvete, eu acho que precisaria de uma implementação da nossa participação, porque o comitê, legalmente, ele é formado pelos movimentos sociais, né? Pelo Fórum, né? Pelo Conselho Estadual, etc. Então, eu quero sempre acreditar que tem uma esperança da gente agir nesse sentido, né?
As metas, Vieira, é aquela coisa que a gente já conversou, né? Não há muita possibilidade. Nesse sentido, eu concordo com o que a Marta disse, da forma como as coisas estão sendo encaminhadas, não tem viabilidade, né? Ele vai ficar na gaveta e vai desaparecer, né? Embora ele é um alto componente para o financiamento internacional. Tá? A gente sabe que o financiamento internacional ele obriga também os governos a lidar com algumas questões. Tá? Então, a gente também teria que trazer para a discussão o fato de que, né, existe essa articulação também. Então, ele não pode simplesmente desaparecer, né, ele vai ter que ser justificado. Então, provavelmente é isso mesmo que vai acontecer, haverá um projeto de lei alterando, né, e, consequentemente, trabalhando com a redução das questões. Eu não vou falar muito da reforma do ensino médio, né, porque o professor Ferretti, que vem na sequência, tem mais autoridade do que eu para falar sobre isso, né? E eu acho que sim, o nosso único caminho, né, Aldoir e Gabriela, é fazermos o que nós estamos fazendo aqui, sentando e discutindo as coisas. Não tem outra questão, né? A gente tem que discutir e construir alternativas, né? Então, espero que amanhã, no grupo de estudos de vocês, o grupo que trabalhará com as questões do plano, deem atenção, né, a isso, mas especialmente as questões também relacionadas à valorização profissional, né, que são outras coisas que vão acontecendo. A maior parte dos nossos municípios ainda não tem plano de carreiras, né? E acho que vocês têm que cuidar um pouco com isso. Obviamente, a questão da gestão, e especialmente da gestão democrática, também merece a nossa atenção, né? E a gente precisa ler, como disse a professora Sandra antes, a gente precisa ler esses documentos todos, ter todas essas informações para ter também instrumentos de luta, né, nas nossas questões e nas nossas discussões. Ok? Então, muito obrigada e bom trabalho para vocês. Em nome do Cinti e de cada delegado presente nessa conferência, nós gostaríamos de entregar uma recordação à professora. Obrigada, querida. E uma forte e calorosa salva de palmas pela disponibilidade da professora.